agora a gente vai para a segunda fase da resposta sexual, que é a excitação. Então a gente já falou do desejo, né, que ele chega ao nosso corpo pelos estímulos eróticos, tato, olfato, visão, audição e paladar, e também pela imaginação. E aí, se a gente dá continuidade a esse momento de desejo, a gente pode entrar nessa segunda fase da resposta sexual, que é a excitação. O que é a excitação? É quando todo o corpo começa a se modificar para ir lidando aí com os estímulos eróticos, para ir percebendo, por exemplo, os toques como algo erótico. Então, nessa fase da excitação, o que acontece naturalmente com o homem, né? O que deveria acontecer naturalmente com o homem? Primeiro, acelera-se os batimentos cardíacos do homem e da mulher, mas vamos pensar aqui no corpo masculino. Acelera os batimentos cardíacos. Com esse acelerar dos batimentos cardíacos, o sangue circula mais rapidamente. E quando ele chega na região do pênis, vai acontecer um mecanismo de vasoconstrição e vasodilatação. Vasodilatação, os corpos cavernosos do pênis, sim, corpos cavernosos, né? São estruturas que existem ali nesse órgão que é o pênis, eles se enchem de sangue. E aí tem um mecanismo de vasoconstrição, que aí o pênis retém aquele sangue e a ereção nada mais é que um pênis cheio de sangue. Então, esse pênis que fica duro tem a ver com isso, com esse aumento da circulação aí sanguínea, e aí ela vai para a região do pênis, movimenta todo o corpo, claro, e acontece esse mecanismo de vasodilatação e vasoconstrição, e aí o pênis fica ereto para, né, o homem continuar sentindo prazer. Tudo isso modifica também outras coisas, né? Os pelos ficam mais eriçados e esse movimento todo vai deixando o corpo como que com sinais de alerta ou como que em alerta. Então, qualquer toque nesse momento pode ser extremamente prazeroso. O toque na cabeça do pênis, que é a glande, que é o principal órgão de prazer masculino, pode nessa hora, né, dar um Então, tudo pode acontecer nesse momento. Por isso que os estímulos eróticos são tão importantes. É nesse momento em que vai sentir um toque e isso vai estimular mais, pode levar mais rapidamente à próxima fase, que a gente já vai chegar lá, que é o orgasmo, a ejaculação e o orgasmo, mas pode um som, um aroma, um gosto, enfim, a imaginação, tudo isso pode potencializar essa fase da excitação. E aí, né, vale deixar a imaginação fluir e vale se soltar nessa fase. É nessa fase que as preliminares, né, que são as práticas iniciais ou as práticas de pré-aquecimento, elas vão evoluindo. Então pode ser que o beijo, o abraço, uma mão para lá, uma mão para cá, foi uma preliminar que foi levando o corpo ali daquele momento de desejo para entrando na fase de excitação, e aí as práticas vão se intensificando. Sexo oral, penetração vaginal, sexo anal, masturbação a dois, e tudo isso, na hora que vai aumentando, 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 leva o corpo masculino para quê? Para a terceira fase da resposta sexual, que é o orgasmo, que é seguido, né, em geral, da ejaculação. Isso a gente vai falar na próxima aula. Mas só pra gente fechar aqui essa aula de excitação, é importante também saber o que acontece no corpo de quem tá com você. Se você tá com uma pessoa do mesmo sexo, é o que tá acontecendo no seu corpo, né? Se a gente tá falando aqui pro universo masculino. Mas se você tá com uma pessoa do outro sexo, então se você tá com uma mulher, ela também entra nesse mecanismo, né? Então ela também passa da fase do desejo, que é a vontade, aí o corpo dela vai também ter uma aceleração dos batimentos cardíacos, que vai levar sangue, né? O sangue vai circular mais rapidamente em todo o corpo, e aí na região genital, assim como na região do pênis, na região genital masculina, houve aí toda uma modificação, na feminina também. O que vai acontecer na região genital feminina? A vagina, que fica com os tubos colados, que é um tubo que fica com as paredes, na verdade, coladas, ela vai se alargar, se aprofundar e se lubrificar para receber o pênis. Isso é um movimento natural que acontece ou deveria acontecer a partir da fase do desejo. Então a mulher também recebeu ali os estímulos eróticos, entrou na fase do desejo, a partir do desejo se deu continuidade, começou a se estimular
e essa estimulação foi crescendo. Então o corpo dela vai se preparar dessa forma para a penetração ser prazerosa. Outras coisas acontecem ali no corpo feminino, outras coisas acontecem que pode dar, que pode não ser bem assim, mas nesse momento a gente está conversando aqui sobre o que é o funcionamento natural, né? O que é a resposta sexual humana natural para ambos os sexos. Como que naturalmente o corpo vai aí entrando nesse movimento de prazer, e isso pode ser muito bacana, e isso pode levar à próxima fase, que é a próxima aula, de um ápice de prazer, que é o orgasmo. Vamos falar disso já já. Até a próxima aula!